Eu assumo isso e defendo que essa geração, para mim, é ruim. Tirando algumas figuras pontuais, que têm muito destaque nos grandes clubes europeus, o Bernardo é contra e diz que o problema é mesmo de falta de direção. Porque o que vai acontecer, Ivan? Os jogadores agora voltam para os seus respectivos clubes, seja um clube grande, médio ou pequeno na Europa, e está tudo bem. O Vini Júnior mesmo dizendo, está tudo certo. Não está tudo certo. Está tudo errado. Porque se o cara sai de lá e vem para cá para vestir, como diria o Zagallo, amarelinha, ele tem que fazer minimamente o que o argentino fez ontem. Todos os argentinos em campo e fora de campo jogando junto, suando sangue com a seleção. Então a gente já sabia que isso ia acontecer e já sabíamos que o argentino é dessa forma. Por que o brasileiro não encarna esse sujeito que vai até o fim, que sustenta a camisa, que briga com a faca nos dentes? A gente não consegue ver isso em campo. Eu discordo. Eu acho que não falta comprometimento, melhor dizendo, com a seleção brasileira. Eu acho que o time corre, mas corre errado. Toda bola. E aí passa a impressão, quando um time está muito organizado dentro de campo, ele passa a impressão para as pessoas que ele está numa rotação diferente. O Flamengo do Jorge Jesus passava essa impressão. Porque os movimentos eram tão coordenados e as coisas aconteciam de uma maneira tão natural que parecia que aquele time estava numa rotação diferente com relação ao adversário. E quando você está correndo errado, você passa a impressão de estar correndo menos, porque você corre para chegar em lugar nenhum. Se você olhar para a geração, você acha a geração argentina boa? Acho. Então vamos lá. Dibu Martínez, Aston Villa. Molina, Atlético de Madrid. Romero, Tottenham. Otamendi, Benfica. Tagliafico, Lyon. Paredes, Roma. McAllister, Liverpool. Rodrigo De Paul, Atlético de Madrid. Tá faltando o quarto homem de meio campo. Almada, Lyon. Enzo, Chelsea. Almada, Lyon. Julián Álvares, Atlético de Madrid, Almada, Lyon. E a gente tá aqui falando, esse joga na Premier League, não pode, esse joga no Brighton, não pode, esse joga no Benfica, não pode. Só pode quem tá no Real Madrid, no Barcelona, quem tá nos principais clubes do mundo. Na verdade, a gente olha pro adversário e constata o seguinte, cara, como é que eles conseguiram essa organização? Porque material humano nós temos. Eu acho até que existem algumas carências, como por exemplo nas laterais. Sim. Mas assim, o Brasil pode ter material humano pior hoje, talvez, que a França, que eu acho que tem mais posições, peças mais importantes. Espanha. Espanha, mas o Brasil não é pior do que a Colômbia, do que o Uruguai, do que o Equador, que são times que o Brasil está atrás na classificação, sabe? Exato. Então não é para fazer o que está fazendo nos últimos jogos. Porque foi muito mal contra a Argentina ontem, mas tinha ido muito mal contra a Colômbia também em Brasília. Eu estava lá nesse jogo. O gol do Vini deu uma mascarada ali, porque ganhou no resultado, mas tinha ido muito mal contra a Colômbia também. Sim, perfeito. Você sempre defendeu isso, né, Berna? Pelo menos recentemente, você tira um pouco a responsabilidade individual dos jogadores e joga para cima dos técnicos. Sim. Não, eles são sócios, né? Eles são sócios no vexame, tem as digitais deles nos vexames, recentes aí da seleção brasileira. Só que o futebol brasileiro vem mostrando, vem dando sinais de 2009 para cá. Por que eu falo de 2009 para cá? Porque em 2009 ocorreu a última grande revolução no futebol, o Guardiola. De 2009 para cá, o futebol brasileiro vem dando sinais, aqui e acolá, de que os técnicos não se atualizaram, não acompanharam esse processo. Eu não acho um acaso que o último técnico brasileiro que dirigiu uma equipe grande na Europa, uma seleção, foi o Filipão, que sai do Chelsea, que assumiu o Chelsea em 2008, antes da Revolução do Guardiola. Depois disso, mais ninguém. O Santos, o seu time, foi jogar com o Barcelona do Guardiola, não foi 8-0 porque o Barcelona não quis. Era o Muricy, o técnico do Santos, que deveria ter sido contratado para assumir a seleção brasileira, não foi porque ele negou, porque ele recusou. Mas era o técnico do então presidente Ricardo Teixeira. E às vésperas do jogo muda o sistema tático, tira 4 zagueiros Bota 3. Coloca 3. E o Barcelona do Guardiola acabou com o Santos. Acabou com o Santos. E aí o futebol brasileiro, desde então, cai para equipes médias do futebol europeu na Copa do Mundo, vira uma seleção padrão quartas de final, é o teto do Brasil. Quando passou para a semifinal, na marra em 2014, porque jogava aqui, tomou de 7.
Então, é óbvio que alguma coisa está acontecendo no futebol brasileiro no que diz respeito a 2009. E aí, você vê várias seleções do futebol mundial com jogadores mais limitados do que os do Brasil, praticando um futebol melhor porque tem técnicos melhores. Vocês brincam comigo do BKSS. Olha o que ele está fazendo na seleção do Equador. O Equador tem bons jogadores até, mas não são melhores do que os jogadores brasileiros. Sim. Né? Olha o que o Alfaro está fazendo na seleção do Paraguai, que ontem empatou em Barranquilla com a Colômbia. Mas aí eu acho que o problema ele é mais complexo. Por quê? Porque a gente vai precisar olhar para a formação dos treinadores brasileiros. Acabou. Porque assim, quando a gente fala sobre o Felipe Luiz hoje, ele está vivendo um momento de só receber elogios. Vamos colocar dessa forma de uma maneira bastante simples, tá? Quando você olha para o Felipe Luiz, o que você imagina no Felipe Luiz? A bagagem dele da Europa. E as influências citadas pelo Felipe Luiz são todas europeias. Exatamente. Então a gente precisa olhar para a formação dos treinadores. O que esse curso da CBF oferece aos treinadores? Melhora no quê? É só pela questão burocrática? A licença que eles precisam ter? Ou, de fato, acrescentem alguma coisa? Claro que a experiência, você vai adquirindo experiência ao longo da trajetória e você vai elevando o seu nível. Agora, como é a formação dos treinadores no Brasil? Nós estamos saindo da onde para chegar aonde? Isso a gente precisa discutir mais, porque a gente fica discutindo só o que acontece dentro de campo, mas é um reflexo do que a gente não consegue fazer, que é produzir bons treinadores. A gente ainda produz ótimos jogadores, mas treinadores não. A gente vai colocar os gols aqui, o papo vai continuar, o papo vai seguir aqui. Eu quero explorar bastante do Thiago, como é que é a visão do europeu hoje em relação ao futebol argentino e brasileiro, né? Mas assim, com 4 minutos já estava 1-0 para a Argentina, todo mundo sabe disso, o Julián Álvares faz o primeiro gol, e aí o estádio, meus amigos, começa a gritar olé. Eu até aumentei o volume